Isso aí, galera. E essa questão, sobre o que ela fala? Ela fala sobre a facilidade que você pode ter para retirar um parafuso e auxiliar na retirada de a roda de um carro, quando o pneu fura, etc. Certo? Então ele te apresenta modelos de chave de roda. Uma chave de roda, como ali você vai ver na figura, que parece uma cruz, um X, uma outra chave de roda que é um L, similar àquela que eu te mostrei no vídeo teórico, né? Tirar parafuso, pequenininha, tranquilo? E uma outra chave de roda que parece a cruz, mas é a ideia de um T. Tranquilo? Então olha para cá. Vamos lá. Aqui, ó, o que acontece? Se eu aplicar uma força F naquela chave que parece uma cruz, que é a chave de roda que parece um X também, você pode usar esses dois elementos. Se eu aplico o meu braço direito uma força F aqui e uso só um desses pedaços, eu uso 20. Mas para girar isso aqui, por exemplo, para esse lado, eu vou aplicar um F com esse braço e supostamente o mesmo F com outro braço. Então aplico um F para cá, um F para cá, usando 20 aqui e 20 aqui. Vou até colocar com outra cor. E aí, na verdade, eu tenho o quê? Um somatório desses dois giros, certo? Desses dois momentos. Então, quando eu somar o momento para cá e o momento para cá, é como se eu tivesse 2F para 20 ou um F usando 40, que facilita o meu momento. Legal? Nessa chave aqui no segundo modelo, na figura 2, o que você tem? Modelo 2, você tem uma distância maior, 30, opa, peraí, uma força maior, distância maior, aqui é o melhor momento. Mas não, eu só tenho um braço de alavanca, aqui eu tenho dois onde eu posso utilizar. Certo? Então esse momento aqui já fica menor do que esse aqui, mais fácil usar essa. Na terceira figura, no modelo 3, o que você tem? Uma distância toda de 25. Então seria metade 12,5 aqui, metade 12,5 aqui, para poder fazer a comparação com esse. Só que aqui já é o 20. Então, mais adequado, onde você vai poder trabalhar com mais tranquilidade, onde você aplica o famoso quê? Binário. Certo? Então, essa daqui é como se eu tivesse um 2F para uma distância de 20, ou um F só para uma distância de 40, ou esse momento que gera o sentido horário, somado a outro momento que também trabalha o sentido horário. Legal? Essa chave aqui, apenas um único movimento, apenas um único braço de alavanca. Então, 30 para F. Ó. Aqui, F para 40. Aqui, beleza, o F. Tem a outra parte aqui, ó. Mas olha para a figura de novo. A distância toda que ele te dá aqui, ó, toda é 25. Então esse aqui passa a ser apenas a metade. Legal? Tudo tranquilo? E vamos rever aquela chavezinha. Essa daqui, por exemplo, é isso aqui. Ó. E aí você começa a entender até melhor. Ó. Se eu vou tirar a chave, o parafuso, vou tirar esse parafuso, eu uso isso daqui, eu uso esse braço da alavanca. Se eu fizesse o contrário, usasse aqui para tirar, ia ser melhor ou pior? Pior, porque o braço da alavanca diminuiu. Certo? Então, quando eu diminuo o braço da alavanca, a minha ideia é, se eu continuo aplicando a mesma força, o meu momento vai ser dificultado. O giro vai ficar um pouco mais difícil. É isso aí, galera. Um exercício bem teórico, bem legal, para você perceber essa teoria do momento da força e também aqui aplicar a ideia do binário. Ok, galera? É isso aí. Vamos lá, galera? Olha aí, uma questão muito bacana em que você vai fazer uso, porque é uma aplicação do momento da rotação em partes, por exemplo, do seu corpo. Tá? Então, quando você vai à academia, você tem que seguir a instrução do profissional que ali trabalha, o educador físico, por exemplo, o fisioterapeuta, se for o caso, para você ter a otimização da sua musculatura sendo trabalhada, fazendo as rotações, usando os momentos, usando as distâncias, usando as alavancas de forma correta. Legal? Então vamos lá. Imagina você na academia fazendo um exercício, que é o que vai aparecer agora ali na figura, em que você vai trabalhar, por exemplo, a musculatura da sua coxa, né, o seu quadríceps. Legal? Então aqui, por exemplo, eu vou ter a coxa e aqui a canela. Tá? Nessa parte aqui, como está lá na figura, aqui eu vou colocar um peso. Ó.
Imagina um pezinho aqui, ó. Tá? Depois vou dar uma melhorada na parte mais rápida, né? Mais objetiva para fazer uma figura mais limpa, tá bom? Aqui ele diz, ó, lá na figura original, qual o tamanho aqui da perna, 40,6 centímetros, que esse peso tem essa medida, tranquilo? Vamos pegar essa peça aqui, ó. Quando você está lá fazendo o seu exercício, o que é mais fácil, o que é mais difícil? Então, por exemplo, se você está ali sentado na cadeira e você levanta a sua canela ali, ó, e fica segurando, é mais difícil você manter um peso ali. Como, por exemplo, aqui, ó, com o meu braço. Se eu pego um peso e seguro aqui, eu tenho uma certa tranquilidade para segurá-lo. Se eu levantar e fizer isso, vai demorar um pouquinho, vai passar um pouquinho de tempo, talvez até pouco tempo mesmo, eu comece a tremer de frio aqui. Na verdade, é minha musculatura que vai começar a doer. Então, daqui a pouco eu vou soltar. Então, aqui eu tenho que trabalhar o momento em função de uma angulação, que é mais ou menos essa ideia aqui. Tranquilo? Então, nós vamos colocar o nosso pivô aqui, tá certo? E vamos trabalhar as distâncias a partir daqui, ó. Como as minhas distâncias são a partir daqui, é exatamente a minha perna aqui embaixo, que é a medida que ele deu. Quando eu estou desse jeito, a minha musculatura aqui presa, tá? Ela tem que trabalhar uma força para equilibrar isso. Então, estou falando de uma situação de equilíbrio de corpo extenso. Mas aqui ele quer só que você calcule o momento desse peso. O meu braço de alavanca, na verdade, não é um braço, é só um termo aqui, né? No sentido conotativo, é a minha canela. O meu ângulo aqui é 90 graus, entre o peso e minha reta suporte, meu braço da alavanca. Então, qual o momento nessa posição aqui? Vou chamar de momento número 1. Tá? Tudo bem? Vai ser quem? O valor da força vezes a distância vezes o seno de um ângulo, que eu vou chamar de θ1. Essa força é o peso. Então, o tempo todo a minha força vai ser o peso vezes a distância, que é o tamanho da canela do cara. Eu vou chamar de L. O que vai mudar o tempo todo vai ser o seno de θ1, depois o seno de θ2. Quando a sua perna vier, por exemplo, para essa posição, depois quando a perna vier para uma posição mais embaixo, e depois quando ela estiver nessa posição aqui, ó. Legal? Então aqui eu tenho, ó, o peso sempre vertical para baixo. Em um momento o peso vai mudar a sua direção e o seu sentido. De posição para posição, o tamanho da perna do cidadão também não muda. O que vai mudar são as angulações. Aqui eu vou ter 90 graus, aqui eu vou ter paralelo, ó, 0 grau. E aqui, vamos pegar essa daqui, ó, a minha reta suporte, o menor ângulo a ser trabalhado. Que aqui ele me dá um ângulo de 60 graus. Depois a minha reta suporte, o menor ângulo a ser trabalhado. Aqui ele me dá 30 graus. Então o que eu vou fazer? Vamos calcular aqui o M1 para essa posição aqui. Essa aqui vai ser a posição número 1 para mim, aqui a posição número 2, aqui a posição número 3 e aqui a posição número 4. Ok? Vamos lá. Quem vai ser o M1? Vai ser quem? O peso 89 newtons, o tamanho L 40,6. Agora veja bem, para o meu sistema internacional, Newton aqui tem que estar em metros. Então 40,6 eu vou dividir por 100, para eu poder passar para metros, de centímetros para metros, vezes o seno de 90 graus. Legal? Quem vai ser o momento na posição da perna número 2? Vai ser quanto? 89 vezes 40,6 dividido por 100 vezes o seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Quem vai ser o M3? Vai ser quanto? 89 vezes 40,6 dividido por 100 vezes o seno de 30, 0,5, ou seja, metade disso. Quem vai ser o M4? 89 vezes 40,6, porque o peso existe e a distância também, só que aqui o seno de 0 grau, que vai zerar tudo. Então esse aqui, de primeira, você já pode colocar valendo 0. Legal? Vamos fazer essa conta aqui e reparar que essa medida aqui esse valor
é exatamente o mesmo. Ó. Então, uma vez que eu faça esse aqui, eu só vou depois multiplicar por quanto? Raiz de 3 sobre 2 e depois multiplicar por meio. Legal? E aí vou obter os valores de resposta. Tranquilo? Legal, galera? Vou dar um tempinho para você fazer essa conta aí para mim. Por favor, vá lá, use a sua calculadora ou faça a mão. 1 minuto. É isso aí, galera. Feitas as contas, eu ouvi de lá, você passou para mim os valores. 36,134, 31,29, 18,06. Mas para você trabalhar isso numa prova discursiva, você tem que colocar 36,1, fazer o processo de arredondamento, 31,3, fazer o processo de arredondamento, 18,1, fazer o processo de arredondamento. Por quê? Aqui você tem a medida da perna do cara feita apenas com 3 algarismos significativos. Então tem um pré-requisito muito legal para você rever, assim que você tiver um tempinho, procure, tá? Porque se você vai buscar, vai trabalhar questões discursivas, se o seu vestibular tem questões discursivas, é importante você ter noção de processos de arredondamento e de uso de algarismos significativos a partir, por exemplo, de dados da questão. Tranquilo? Isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa questão, tá? Onde ela envolve o conceito aqui de equilíbrio, tá bom? Equilíbrio do corpo extenso e do momento. Tranquilo? Isso aí, galera. Um grande abraço.